A pergunta foi mais assim, porque, que nem ele falou, nós somos ex-alunos de ETEC. Eu sou formado em Química pelo ETEC, ele em Administração. E no cursinho Carolina de Jesus, uma vez me chamaram para dar aula. Eu falei, mas eu não tenho esse estudo para dar aula. Eu tenho conhecimento da ETEC, mas se for o caso, se estiver precisando, eu dou um jeito, eu estudo a parte de licenciatura mesmo, como lecionar, e vou, entendeu? Aí eu pergunto porque eu sei que existem outras pessoas que são formadas em técnicos, que têm conhecimento, que gostariam de estar passando esse conhecimento para alguém e às vezes nem sabem que existe. Sim. Não, para isso a gente é totalmente aberto, inclusive a gente até gosta disso de certo modo porque a gente vai construindo junto, né? A gente aprende junto também, para que essa pessoa também aprenda, ter uma experiência em lecionar, né? Eu acho que isso é uma construção que a gente pode fazer junto, né? De você estar aprendendo a lecionar e dos alunos também estarem dando um feedback, de estarem aprendendo, né? Acho que a gente, com a experiência que a gente já tem dessa carga de vestibular, com a experiência que a gente tem de cursinhos, eu acho que pode ser algo que realmente dê frutos, né? Nesse sentido, porque é isso, o Ubuntu é isso também, né? A gente existe porque você existe, então a gente também estaria se ajudando nesse sentido. Bom, são duas perguntas em uma agora. Uma, eu sei a resposta, mas para deixar bem claro para todo mundo, Rede Ubuntu cobra algum valor dos alunos? E você falou um pouco da questão aí que tem a própria Igreja Santos Mártires que ajuda o projeto. Como que o projeto Ubuntu se sustenta hoje? Ou vocês buscam outras parcerias para estar fortalecendo? Vocês pensam em expansão? Hoje vocês têm 7 polos, pensam em expandir mais um pouco? E complementando, quais são os parceiros de vocês também? Que cedem os espaços, esse tipo de coisa. O cursinho ele é gratuito. No início do ano a gente pede uma taxa de matrícula para os alunos, que comporta algumas coisas como a camiseta, carteirinha, algumas coisas assim que nós temos. Mas essa não é uma taxa excludente, né? Todos os alunos são bem-vindos e são aceitos. E aí a gente tem que sempre lembrar da questão da individualidade, da necessidade de cada um. Então a gente também vê caso a caso nesse sentido. Mas nós não temos uma mensalidade, nós não temos um caixa, assim, vamos dizer, né? Nós sobrevivemos conforme a gente vai tendo os eventos, fazendo as coisas, aí a gente vai pensando, a gente precisa disso, daquilo, vamos correr atrás dessas coisas. Aí, enquanto parcerias, né, nós temos as próprias pessoas que nos cedem os lugares dos polos. Então tem aqui no Jardim Jacira, que acontece em igreja, por exemplo. O polo do Guarani, até ano passado, eles tinham um lugar também que era doado por alguma pessoa. Então a gente vai, em relação aos lugares, a gente vai fazendo assim, né? Conforme a disponibilidade de quem está na região, de quem quer também nos ajudar. Eu não sei se o Saulo quer falar dos outros parceiros, o FABC. A questão da contribuição também que a Val falou, ela é voluntária, né? Ela não é uma taxa obrigatória e ela também engloba uma série de coisas, como os passeios que a gente faz, a gente leva os alunos por exemplo, todo ano a gente faz um passeio com os alunos para a USP. Ano passado a gente levou 300 pessoas para eles conhecerem a Universidade de São Paulo, que é praticamente a maior universidade do país. E aí isso envolve custos, principalmente de ônibus, né? Então essa contribuição ela vai nesse sentido, por isso que ela falou que a gente não tem caixa. Então, e aí o que tem de evento a gente tenta fazer alguma rifa, algum tipo de coisa para arrecadação. Nesse sentido. E aí a gente também atua em 2 céus, né? Que é o Céu Capão Redondo e o Céu Vila do Sol. E o resto são espaços cedidos. Acho que esse ano o Guarani ele mudou, né? Agora acho que vai ser um aluguel lá. Aqui em cima da Academia Máximos, ali na cidade de Pavo, Vila Gilda. E de parceiros a gente tem alguns professores da UFABC, da FGV, que eventualmente fazem algumas atividades com os alunos. Temos a equipe de psicólogos, em nome do Robert e da Júlia, que são muito parceiros da gente, fazem atividades com os alunos para trabalhar a questão de
orientação profissional, saúde mental, porque esse ano de vestibular é um ano muito intenso, cheio de emoções, né? A galera às vezes não se sente capaz, não se sente bem, os pais pressionam, não sabe que carreira vai, para onde vai. Então os psicólogos trabalham com isso. O Sarau Poema, ele também faz algumas atividades com o cursinho. Ano passado fez um sarau no final do ano em um dos polos, na Feira de Profissões também teve junto. Quem mais? Os Poetas Ambulantes vão estar com a gente esse ano também, em nome do Jefferson Santana. É muita gente, agora tem que lembrar, porque aí fica... Mas, assim, essas parcerias, elas, enquanto ele lembra, vamos esperar que ele lembra. Essas parcerias, elas não são financeiras, né? São parcerias aquilo que cada um consegue doar. Então, o Sarau, ele vem, faz uma atividade com os alunos, uma semana antes do vestibular, eles fazem um sarau, um momento de descontração. Os psicólogos, eles vêm para ajudar também nessa questão da pressão com os alunos. O pessoal da UFABC, da FGV, eles estão fazendo uma pesquisa com a gente, também para a gente conseguir entender as movimentações, como acontece, como a gente pode melhorar nesse sentido. Então, é cada um dando aquilo que pode oferecer, assim. Eu lembrei só de mais dois aqui, eu acho que vai faltar gente com certeza, mas tem uma galerinha da PUC, né, o professor o Pedro Aguirre, ele Sim. contribuiu com a gente durante a Feira de Profissões, em uma atividade no final do ano também. Eu lembro de várias, porque ano passado a gente fez uma Feira de Profissões e a gente tentou levar pessoas que trabalham na área para os alunos, para eles conhecerem, era aberto ao público também, foi no Céu Capão Redondo, para que eles conheçam a profissão enquanto graduação, mas a profissão exercendo no mercado também. E aí todas as pessoas que a gente conseguiu levar foram voluntários, então teve gente de tudo que é área. Eu lembro só de alguns nomes, eu lembro do Elder, por exemplo, que ele trabalha no MSM, Mídia Socioeducativa, ele foi falar sobre a questão de trabalhar com direito, lá, que ele é formado em direito. Enfim, várias pessoas, acho que o pessoal da gastronomia também estava no dia, o pessoal de robótica. Eu lembro que o pessoal do Adote um Livro também estava com a gente, o pessoal da EASH, USP também colou. Muita gente de algumas universidades colaram nesse dia da feira, com o intuito de estar passando para os alunos o trabalho deles e de também estar divulgando o próprio projeto, né? Então tem bastante gente aí. Você principalmente falou agora da questão de sarau, do poeta ambulante. Qual é o envolvimento do cursinho Ubuntu com essa questão mais cultural, social? Por exemplo, poesia, sarau, o slam que a gente estava falando antes de gravar e tudo mais. Qual é o envolvimento que vocês têm com isso? Bom, primeiro, acho importante a gente dizer que nós somos um cursinho que defende uma educação popular. Essa educação popular, ela é pautada no método Paulo Freire, que vai estar dizendo que a educação ela tem que ser pautada a partir da realidade do aluno. Então, uma coisa que a gente faz primeiro é estar com pessoas que moram aqui, que entendem o contexto daqui, e estar aplicando realidades que acontecem aqui nessa região. E não tem como, dessa forma, a gente separar a educação que a gente aplica da cultura. Então, por isso que a gente faz algumas parcerias culturais, como, por exemplo, como a gente falou, o Sarau Poema. Então, qual que é a ligação do cursinho com esse tipo de movimentos culturais? Eventualmente, nos projetos que a gente tem ao longo do ano, a gente convida esses parceiros para estarem com a gente, falando sobre a cultura, sobre como isso influencia na própria questão da educação, para fazer um trabalho formativo, né? Para ser um trabalho formativo. Então, essa vinculação, ela é construtiva, pensando no que a gente entende também como uma construção cidadã dentro do cursinho. Então, agora em termos práticos, na Feira de Profissões, a gente fez um sarau no final da feira como encerramento, para estar justamente pensando nessas questões sociais, né, questões da periferia, da vivência daqui. Num dos polos lá no Jacira também teve um sarau, e esse ano a gente vai estar, ao longo do ano, né, o Sarau Poema junto com os Poetas Ambulantes, no nome do Jefferson Santana, falando de literatura periférica ao longo do ano em todos os polos. Então essa é mais ou menos a ligação que a gente tem em relação à cultura, dos parceiros da cultura. Bem legal. E uma outra pergunta é, como é que funciona a dinâmica dentro da sala de aula? Vocês deixam mais na visão do professor que está dando a aula? Ou vocês têm uma filosofia ali que vocês guardam e vocês passam para quem está colaborando com vocês? Isso é um pouco aberto para cada professor. Ele tem um controle da aula, ele atua da maneira que ele opta achar melhor, só que com essa direção para o vestibular.
Nós somos um cursinho popular para vestibular, então são questões aplicadas mais ao vestibular, então são conteúdos mais ligados ao vestibular. Então a dinâmica, eu acredito que ela seja um pouco mais aberta do que numa sala de aula tradicional, porque também é um espaço que os alunos procuram e os professores também, então é um encontro de pessoas que já possuem um certo interesse, então a aula acaba fluindo melhor nesse sentido. Mas ela é um pouco aberta, a nossa única influência é acompanhar de forma pedagógica como os conteúdos estão sendo passados e como está se ligando com a questão do vestibular e trabalhar com calendário também. Então é mais nesse sentido. Lembrando também que o professor, ele é livre para montar, né, assim, como o Saulo falou, ele é livre para montar as aulas dele, ele para pensar num cronograma, num roteiro, dentro daquilo que cai no vestibular, mas também sem esquecer da filosofia Ubuntu, né? Porque uma coisa que diferencia, por exemplo, dos cursinhos pagos, que é a questão de que não é só uma competição pela competição, não é só entrar na faculdade, existe muito além para esse aluno que está na periferia. Ele precisa também entender, né, a sociedade que permeia, né, que está sempre ali perto dele, e precisa também ver aquilo que a sociedade não diz, que nós conseguimos, nós somos inteligentes também, nós também conseguimos estar lá, mas de uma forma que acolha a todos os meninos e meninas. Com você falando isso e olhando pro seu brinco, eu lembrei de uma coisa que eu vi, que tem muita gente por aí que fala que preto e favelado, a questão da meritocracia, se você fizer por merecer, você chega lá. E uma vez eu vi um exemplo que foi muito legal. Colocaram umas pessoas numa fila e metade era negro, metade era branco, e foram falando: se você teve isso na sua vida, dê um passo pra frente. Se você teve isso na sua vida, dê um passo pra frente. E os brancos foram indo. Eles chegaram no final e o cara falou: agora olha pra trás. Você acha que eles não merecem estar aonde vocês estão só porque eles não tiveram essa vivência que vocês tiveram? Eles só não tiveram a vivência. Então, assim, olhando pro seu brinco, enquanto você falava sobre isso, eu lembrei disso. Eu achei bem legal. E aí eu fiquei emocionada agora, eu vi esse vídeo e ano passado, eu fiz essa experiência. Eu tava num encontro, enfim, e a pessoa que tava dando a palestra, conduzindo o momento, ela chamou algumas pessoas, só que a princípio, até onde eu me lembro assim, não tinha tantas pessoas brancas, e aí o que eu pensei? Mas eu já tenho faculdade, mas eu não vou ficar tão lá atrás, porque quando ela começou a falar, eu já tinha visto o vídeo, então já conhecia, já sabia qual era a dinâmica, assim. Aí eu ainda pensei, não vou ficar lá atrás, né, ficar ali no meio. E quando chegou no final, eu não conseguia mais dar passo pra trás, porque a gente tava numa sala e chegou assim, acho que faltavam 3 perguntas, eu já tava encostada lá na parede. E aí me emociona, porque me lembra que mesmo que eu tenha conquistado algumas coisas, nós ainda somos um povo que sofremos. Nós ainda somos um povo que temos muitas coisas a conquistar, assim. E a minha emoção e as minhas lágrimas, eu costumo dizer que, porque é normal eu ficar emocionada e chorar. E eu costumo dizer que também é o que me lembra para onde eu tenho que ir, né? Qual o caminho seguir para dar esses passos para frente e para ajudar que os meus também consigam dar passos para frente. Isso é muito importante, de verdade. E ele tá aproveitando esse momento. Capitão, meu choro. Eu queria fazer. Eu lembrei de 2 parceiros, não vou jogar isso no ar, mas é porque liga um pouco a questão do que a avó falou, que é a Fundação Lauro Campos Marielle Franco. Sim. E o próprio Cooperifa, que ano passado convidou a Val
para participar da mesa de abertura da mostra cultural deles, falando sobre educação. E por que eu tô falando desses dois parceiros? Porque a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, eles atuaram com a gente auxiliando na promoção de debates que a gente fez ao longo do ano na Rede Ubuntu com os alunos, que falou sobre diversas coisas, entre elas racismo,